Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Por que será que é tão difícil escolher um nome para o Ministério da Educação, né? É lógico que, primeiro, é um ministério que tem um orçamento muito grande, é um ministério que muita gente vai ficar dando piruada lá, vai ficar querendo dar conselho para dizer quem que deve ser o ministro ou não. E a gente não pode esquecer que a educação em si é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Obviamente, a gente ouvia tempos atrás, né, que a educação era propositalmente sucateada, né, ou deixada de lado, para que o povo, ficando alienado, pudesse ser mais facilmente manipulado, né? A gente sempre ouviu isso. Eles têm interesse que a educação seja ruim para que as pessoas fiquem alienadas e manipuladas. Não apenas isso, né? A ideia não é abandonar a educação, a ideia é usar a educação como uma ferramenta de produção de novos indivíduos que você vai ter na sociedade, mas configurando o pensamento deles para que a maneira como eles enxergam e interpretam a sociedade possa seguir de acordo com a estratégia que eles estão montando ali, a estratégia política, tá? E falando de estratégia política, é interessante nós voltarmos a alguns textos que sempre vão elucidar para a gente ali o algoritmo do que está acontecendo, do que está sendo feito, né? A via de interpretação para tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? Eu estou falando aqui do Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx, Friedrich Engels. Essa versão aqui é de 2014 da editora Martin Claret, né? Ou Martin Claret. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês, a partir da página 135, e vocês vão entender muito bem por que é tão polêmico você escolher um nome para o Ministério da Educação e por que é tão difícil definir esse nome por causa das forças que entram ali em conflito para tentar fazer valer a sua opção, tá? O proletariado usará a sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante e para aumentar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Naturalmente, isso só poderá ocorrer no início por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações burguesas de produção, isto é, por medidas que parecem economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que se superarão no desenrolar do movimento e são indispensáveis como meio para a transformação de todo o modo de produção. Essas medidas serão, naturalmente, diferentes segundo os países, porém, nos países mais avançados, as medidas a seguir podem ser aplicadas. Primeiro, expropriação da propriedade fundiária e aplicação da renda da terra para despesas do Estado. Número 2, imposto progressivo forte. Número 4, confisco da propriedade de todos os imigrantes. Número 5, centralização do crédito nas mãos do Estado por um Banco Nacional com capital do Estado e monopólio. 6, centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado. 7. Aumento das fábricas nacionais, dos instrumentos de produção, cultivo e melhoramento da terra segundo um plano comum. 8. Obrigação de trabalho para todos, organização de exércitos industriais, especialmente para a agricultura. 9. Unificação do trabalho agrícola e industrial, atuação para superação gradual do antagonismo entre a cidade e o campo. Número 10, e agora você vai entender. Educação pública e gratuita para todas as crianças. Fim do trabalho fabril de crianças na sua forma atual, ligação da educação com a produção material, etc. Nesse momento, você vê que entre os 10 passos para a implementação gradual do socialismo numa sociedade, a educação pública e gratuita fecha esse plano, é o último item, é o último tópico. Aí você pensa assim, mas por que a educação pública e gratuita seria uma coisa vista como estratégica por Marx, né? Porque figura aqui dentro dos planos mais diretos para a implementação gradual e sorrateira do socialismo. Por quê, né? E aí eu me lembro de um livro do Pierre Clastres, sociólogo
sociólogo francês, né? O nome do livro se chama Sociedades contra o Estado. E aí tem um capítulo nesse livro onde ele começa dizendo assim, usando uma frase em latim, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, porém é a lei. E ele continua dizendo, o exemplo mais recente dessa dureza da lei foi a instituição do ensino público, porém obrigatória. Aí você fala assim, caramba, mas não é uma coisa tão boa, né, o ensino público e tal, porém obrigatório, né? Aí você pensa, o ensino é público, porém ele é obrigatório, né? E é por isso que a gente vê que o ensino domiciliar, o homeschooling, é tão demonizado por esse pessoal da esquerda, porque eles querem que, assim como Marx se estabeleceu, o ensino seja público, mas obrigatório. Por quê? Para que as crianças sejam doutrinadas a amar o socialismo e ter uma completa aversão ao capitalismo, né, ao capital. Isso fica mais claro ainda quando a gente analisa um importante texto do escritor e linguista também socialista Louis Althusser. O Althusser escreveu um trabalho chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. E nesse trabalho ele diz que o Estado ele precisa repor as forças de produção, ou seja, um médico tem que ser substituído por um outro médico quando se aposenta, um engenheiro vai ficar velho, vai se aposentar e precisa ser substituído por um outro engenheiro, um professor vai se aposentar e tem que ser substituído por outro e assim por diante. Então, os aparelhos ideológicos do Estado teriam, na opinião de Louis Althusser, teriam como objetivo e função primordiais a substituição ou a reposição das forças produtivas, né? Substituir as forças de produção para que a máquina estatal continue funcionando. E ele vai dizer que se na Idade Média o aparelho ideológico de Estado principal era a igreja, né, doutrinando, entre aspas, as pessoas dentro da visão de mundo cristã, com o surgimento do iluminismo, né, o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, a questão da razão substituindo a ideia de Deus, né, e toda essa mudança, né, anticlerical, anticristã que foi estabelecida, a igreja deixa de ser o aparelho ideológico de Estado mais importante e é substituída por ninguém menos que a escola. A escola se torna o aparelho ideológico de Estado mais importante. Só que, ao contrário da visão de Louis Althusser, de que a escola, como aparelho ideológico de Estado número 1, funcionaria para produzir novos capitalistazinhos, hoje nós vemos que realmente, né, a doutrinação que é feita na escola, né, o tipo de conteúdo e informação que ali são trazidos, não estão produzindo mini capitalistas, né, estão produzindo mini socialistas. E esse projeto é fundamental para o avanço dessa agenda da esquerda. É por isso que eles não querem abrir mão de jeito nenhum de ter todo o sistema educacional ainda funcionando dentro desses ditames e dentro desses critérios. Qualquer mudança que possa prejudicar este que é um dos ministérios e uma das áreas mais aparelhadas pela esquerda, qualquer mudança nesse sentido é vista com desespero por eles, porque eles sabem que desde Karl Marx a educação já era vista como um aparelho ideológico de Estado primordial para que esse plano de derrocada do socialismo e implementação de uma nova ordem, uma nova visão de mundo alinhada aos valores que são cultivados pela esquerda, a educação é fundamental para esse processo, tá? É claro que qualquer nome que apareça ali que tenha uma adequação ideológica, uma vinculação ideológica mais no espectro da esquerda da vertente política, vai ser visto com muito bons olhos. E quem não estiver jogando dentro desse canhoto espectro ideológico será, obviamente, achincalhado e demonizado, né? A demonização sempre como uma estratégia retórica aí para fazer valer uma agenda política, tá, pessoal? Então, a gente agora não sabe ainda, né, se esse nome que está sendo ventilado aí, pelo menos até o dia de ontem, se ele vai se firmar, o nome que tinha sido apresentado agora sofrendo ali algumas críticas, né, de muitos setores, principalmente setores evangélicos, né, o grupo mais conservador,
criticando muito. Então a gente, provavelmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o nome ainda está indefinido. Vamos ver como é que isso vai caminhar, tá? O objetivo desse vídeo de hoje foi mostrar para vocês o porquê deles darem tanta importância a esse cargo, né, de ministro da Educação, porque ali está uma espinha dorsal desse projeto. Espinha dorsal essa, como eu mostrei para vocês, estava já bem explícita no trabalho seminal ali dentro da esquerda, trabalho de Marx no Manifesto do Partido Comunista junto com Friedrich Engels. Então, galera, é isso. Deve dar muita polêmica ainda. Vamos ficar de olho aí e ver como é que isso vai caminhar, sabendo que ali o Ministério da Educação está no centro de uma enorme disputa de poder, porque quem está ali atrás sabe que o controle desse ministério pode dar uma guinada no rumo como a sociedade vai estar daqui a alguns anos, tá? Seja para a direita, seja para a esquerda, né? Então, por isso que é muito disputado. Tá certo, pessoal? A ideia foi mostrar para você a importância da educação e porquê de tanta polêmica nas nomeações para esse ministério, tá bom? Examine todas as coisas e retenha que é bom. Se você quiser se inscrever no canal, o link está aqui embaixo. Se você quiser se tornar membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo, clica aí também. Para você ter ideia, no vídeo de ontem a gente falou sobre a Operação Storm, né? Um assunto que está dando provocando muita curiosidade, né? E tivemos novidades ali no caso Jeffrey Epstein, então vamos ver como é que isso aí vai caminhar, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um excelente sábado, um ótimo fim de semana a todos. Obrigado pela audiência. Valeu, galera. Um abraço.